tem uma fala, cara, tua ali, que é distinção das famílias dos drives, né? Como a gente falou lá no começo, existem muitos tipos de drives. E uma questão que é, para mim, na voz humana, isso é... Estava pensando esses dias, é um pouco estranho, né? Se a gente comparar a voz com outros instrumentos, a gente tem, por exemplo, eu tenho aqui o piano comigo, eu toco uma nota do piano. Qual é o nome do som? Não, é som de piano, né? Fugindo da nota, é um Fá, é um Si, saindo dessa parte, né? Qual é o nome do som? Ah, som de piano, não tem nome. Tu tá tocando o piano e tá saindo um som. Na voz, parece que a gente tem o efeito contrário. A gente dá o nome para o som, né, que é voz, mas a gente não dá o nome para aquele instrumento que a gente tem que tocar para produzir som, o que a gente nomeia de voz, né? E aí eu acho que toda e qualquer pedagogia vocal atual deveria ou deve, ou pelo menos tem uma tendência, né, a ir a encontro dessa coisa dos ajustes. Porque os esquemas vocais, né, tanto os de fonte quanto os de filtro, acabam sendo formas de tu tocar a própria voz, né, e resultar em sons diferentes. Daí é o que a gente monta as estéticas, certo? E claro, né, quando a gente tem um prejuízo no nosso instrumento, né, quebrou uma tecla do piano, desafinou, arrebentou a corda do violão, a gente tem um prejuízo no nosso instrumento e, por consequência, na sonoridade dele, né? Mas isso já vai para a vibe mais filosófica. Eu gosto, né? Enfim, mas é algo a se pensar, né? A gente sempre pensa em voz como o som. Então, o som, a voz, ela é sempre resultado de algo que já foi feito, né, de algo que já foi estruturado aqui, no caso, os ajustes, os esquemas, e aí os drives, como sendo esquemas vocais específicos, ajustes musculares, entrariam nessa questão, né? Sonoridade. O que que eu estou fazendo, né, para resultar nesse som? Eu acho que é esse tipo de entendimento que é necessário nas pedagogias vocais. Temos uma pergunta, Johnny. Devem ter mais para baixo, tá? Eu parei na dele porque era a próxima. Sou novo no estudo de fisiologia vocal, mas percebo que tenho alguns tremores barra instabilidades na minha voz, na minha região grave entre Sol 2 e Ré 3. Eu vou tocar aqui Sol 2 e Ré 3 do teclado 5 oitavas. Então, Sol 2. Opa, esse meu cabo aqui tá meio ruim. Sol 2 e Ré 3. Não, isso aqui é Sol 1. Sol 2, Ré 3. Aí tem que ver, porque ele falou grave, tem que ver se ele de fato está falando dessa região, porque eu acho que pode ser a Exato. região lá Aqui de já pega baixo. uma região mais média, né? Tem que ver se se encaixa. Ele especificou teclado 5 oitavas. Ah, Eu show. acredito que possa ser. E aí a gente já poderia pensar em uma estabilidade de CT, né? Porque já começa a entrar a região de sinergia. É um pré-requisito estabilizar esses tremores? Johnny, eu diria que para estudar drives tem que se ter primeiro um estudo de base. Ou seja, a gente vai chegar nisso, eu acho que é um bom ponto a tua pergunta para a gente ir para essa questão. Para estudar drive, eu preciso só estudar drive ou eu tenho que estudar voz limpa também, Ah, né? o Rubens, ele disse ali, ó, errei, oitava abaixo. Então é na região grave mesmo. Região Então é mais de para PA baixo. isolado e tal. Então é Sol 1 do teclado 5 oitavas. É aqui. Isso. Meu teclado está bem alto. Joia. É que eu desligo ele porque eu me apoio, daí toca todas as teclas ao mesmo tempo, tá? Ah, joia. Para estudar drive, daí ele segue, beleza. Minha filha vê os vídeos do Helder. Joia. A Ingrid falando. Ah, velho, elas são pequenininhas, cara. É mó barato, você tem que ver. É massa, né? Elas ficam me Ela- imitando. aliás, falou em criança pequena, lembrando da pergunta que fizeram antes, em 1968, o Igor Titsi, que é um pesquisador super renomado na área da voz, fez um estudo sobre drives, tá? Que ele nomeia vozes distorcidas, e aí ele compara esses efeitos, inclusive com o choro de crianças, ou seja, recém-nascidos. Tá ali chorando, é um drive isso. E aí fica, né? Vamos entender o que está acontecendo no ajuste, para a gente conseguir reproduzir. Exatamente. Joia?
Eu vou ir passando aqui. Se tu quiser, Isso, ir já colocando vou o próximo emendar. tópico, Isso, já joia. vou emendar, você vai separando aí. Aí, só para poder finalizar essa questão da região tonal, então, para você não achar que a gente não falou nada de algumas regiões, eu vou dar algumas dicas, então, muito rapidamente, do drive phaser, então, que é um drive bem que o pessoal gosta bastante. Você não pode treinar phaser em regiões graves e médias. Você tem que buscar do Mi3 ao Si3, pelo menos do Mi3 do teclado de 5 oitavos. Então, aqui. Se você começar assim, beleza. Depois você vai firmando mais. Dá pra fazer baixinho. Uau, 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 uau. Tem vários tipos de phaser, ok? Então, isso é uma coisa muito importante, mas você tem que treinar nessa região do Mi3 ao Si3, ok? E daí, se é para treinar snarl, alguém está perguntando, já vou falar rápido, snarl é melhor treinar na região mais média, do Dó aqui, certo? Para você fazer mais... E é uma região mais própria do snarl. Beleza? Então, para você treinar mais nessa região mais média. Aí depois, obviamente, você vai pegando a manha, você vai misturando com outras coisas e vai conseguindo subir o ajuste, enfim. Mas para poder treinar phaser, que é um drive bastante sibilante e que pode ser perigoso, pode ser muito perigoso o phaser se você não treinar na região certa e observando alguns padrões que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Mas se for treinar phaser, tem que treinar em notas mais agudas, ok? E aí pra cima também vale, pode subir. Mas nunca tentar descer demais, certo? É isso aí. Quer falar alguma coisa, mano? Qual dó? Me perguntaram ali qual dó. O dó seria o dó central, tá? Pensando num teclado de 5 oitavas, seria o terceiro dó, da esquerda para a direita. Não. Isso. Dó 2 seria aqui. Aí já não, já é uma região mais para cara girar, tá? Isso. É uma oitava acima desse dó 2. No piano seria o dó 4. No teclado seria o dó 3, tá? Ou dó da oitava central. É Show? isso aí. Ah, joia.